Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica em regime não relativístico, o que isso significa, em outras palavras, que esta mecânica quântica será estudada em regime de relatividade de Galileu e não no contexto da relatividade especial ou restrita de Einstein. Muito bem, então aqui, continuando nossa análise, vamos então aqui apresentando alguns conceitos básicos de estatística, os quais serão utilizados nesta primeira fase de estudo da mecânica quântica. Então nós falamos sobre calcular probabilidade em espaço discreto, calcular probabilidade em espaço contínuo, somar todas as probabilidades e encontrar necessariamente 100%, tal como preconiza a teoria de probabilidades, tanto para o espaço discreto, realização, onde nós podemos, no espaço discreto, devemos fazer uso do operador de soma em espaço discreto, e aqui, no caso de um espaço contínuo, no caso do espaço contínuo dos reais, sobre o eixo x, de menos infinito a mais infinito, passando pelo zero, a partícula quântica deverá ser encontrada e nós fazemos uso da análise real, do cálculo diferencial e do cálculo integral. Entendemos que essa função é contínua nesse intervalo e então essa integral é igual a 1, onde 1 é igual a 100%. Vamos agora apresentar muito rapidamente definir aqui o valor médio de uma medida, de uma variável. Essa variável é algum observável físico medido em laboratório. Então aqui nós vamos considerar para um sistema discreto, nós vamos então considerar o valor médio como o somatório aqui, assim, x1, probabilidade de x1, mais x2, probabilidade de x2, mais x3, probabilidade de x3, mais x subíndice i, probabilidade de x subíndice i, mais, até x subíndice k, probabilidade de x subíndice k. Então, aqui nós podemos escrever esse valor médio da variável x como somatório, no subíndice i variando de 1 até k, x subíndice i, probabilidade subíndice i, esse é o valor médio ou média para um sistema discreto. Detalhes sobre o conceito mais geral de esperança matemática, de média aritmética, de média ponderada, nós estudaremos oportunamente no contexto do nosso curso sobre probabilidade e estatística descritiva e estatística inferencial. O referido curso está sendo ministrado, a exemplo desse aqui, no contexto das atividades do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, e está disponibilizado no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Vale informar, é importante destacar que outros cursos também estão sendo ministrados e disponibilizados em playlists neste referido e citado canal. Então aqui, como nós vamos fazer? Nós vamos aqui considerar para um sistema contínuo nós vamos considerar assim, para um sistema contínuo, nós vamos aplicar o limite quando k tende a infinito e quando delta x subíndice i tende a zero.
Então, sobre o somatório em I de 1 até K, x subíndice I, probabilidade x subíndice I. Isso então, com base na análise real, no cálculo diferencial e no cálculo integral, pode ser escrito como aqui a integral de menos infinito a mais infinito de x, probabilidade de x multiplicado por dx infinitésimo dx. Muito bem, esse é o valor médio, para o sistema contínuo. Muito bem, aqui está o valor médio para o sistema discreto. E na transição do sistema discreto para o sistema contínuo, nós usufruímos das propriedades estudadas no cálculo diferencial, no cálculo integral e especialmente na análise real, que é a teoria de matemática, da matemática pura, matemática teórica, que fundamenta o cálculo diferencial e o cálculo integral. Muito bem, então agora vamos rapidamente apresentar o conceito de dispersão em torno de um valor médio. Dispersão em torno de um valor médio, nós vamos calcular de que forma? Vamos calcular dessa forma: delta x elevado a expoente 2 igual aqui x menos valor médio de x, e então nós vamos calcular aqui o expoente 2 e calcular a média, o valor médio disso. Então isso é a dispersão da variável x, das medidas associadas, relacionadas à variável x. Então aqui nós temos esse indicativo de que nós estamos calculando o valor médio desta quantidade, onde esse é o valor médio de x e isso é o valor médio dessa quantidade elevado a expoente 2. Muito bem. Isso nós podemos então considerar aqui o desvio padrão. Então agora o desvio padrão. E o desvio padrão é a raiz de índice 2 aplicada sobre a dispersão. Então nós temos aqui a raiz quadrada, a raiz de índice 2 aplicada à dispersão da variável em torno do valor médio. Aqui. Então nós temos assim o desvio padrão. Nós podemos escrever o desvio padrão como variável x, valor médio da variável x elevado a expoente 2 e valor médio de toda essa quantidade. E portanto aqui nós temos o expoente 1 sobre 2 indicando a raiz quadrada, a raiz de índice 2. Então essa quantidade é denominada dispersão em torno de um valor médio. Que valor médio? Esse valor médio. E aqui nós temos o desvio padrão dessa mesma variável x, aqui indicado por delta x, que é a raiz quadrada, a raiz de índice 2 ou expoente 1 sobre 2 da dispersão em torno de um valor médio. Fazendo agora uma observação, importante é que quando nós temos um desvio padrão relativamente pequeno, então isso implica
indica que os valores individuais da variável x não estão muito afastados do valor médio de x, ou seja, dessa quantidade. Então o valor médio de x é esse. Quando os valores individuais da variável x não estão muito afastados do valor médio de x, que é exatamente essa nomenclatura para indicar o valor médio de x, então nós temos um desvio padrão relativamente pequeno. Então, o desvio padrão, em outras palavras, relativamente pequeno, implica que os valores individuais da variável x não estão muito afastados do valor médio de x. O inverso ocorre, né? Quando nós temos um desvio padrão relativamente grande, e grande e pequeno dependerá de algum parâmetro relativamente grande, e isso implica que os valores individuais da variável x estão muito afastados do valor médio dx da variável x, aqui representado como dessa forma, com essa nomenclatura. Então, nós podemos aqui indicar como exemplo esse exemplo. Nós temos delta x, e esse exemplo, um outro exemplo aqui apenas para comparativo, probabilidade em relação a x, variável contínua x. Então, aqui nós temos desvio padrão grande, desvio padrão pequeno, e isso em termos relativos, né? Desvio padrão relativamente grande em relação a este, e este apresenta um desvio padrão relativamente pequeno em relação a este. Então, isso indica que os valores individuais da variável x estão bem mais afastados da média, do valor médio aqui, no caso contrário, os valores, a maior parte dos valores individuais de x estão pouco afastados, né? Da média, do valor médio da variável x. Muito bem, então esse é o comportamento, por exemplo, de uma curva com probabilidade, com distribuição normal de sua amostra, aproximadamente normal. Nós temos esse caso aqui de uma curva com distribuição aproximadamente normal com essa configuração, indica então um delta x pequeno, desvio padrão pequeno. Aqui nesse caso ela mais aberta, por assim dizer, com a distribuição normal relativamente mais aberta, nós temos um desvio padrão maior. Muito bem, então nós agradecemos a atenção. Durante a próxima aula faremos aqui a finalização desta breve revisão de estatística. Durante a próxima aula vamos analisar a equação de Schrödinger, para uma partícula quântica livre da ação de potenciais, de campos, de potenciais associados a campos, ou seja, uma partícula não submetida à ação de campos representado por potenciais. Então, nós estaremos tentando escrever a equação de Schrödinger durante a próxima aula. Agradecemos a atenção de todos, muito obrigado.